Charles, um homem de 79 anos que não podia mais morar em sua casa de campo, porque a sua sobrinha decidiu interná-lo em uma casa de repouso. Quando ele tentou realizar o seu último desejo e deixar a sua casa para uma pobre mãe solteira, sua gananciosa sobrinha o impediu. Mas quando a jovem mãe entrou na casa, ela encontrou algo no interior que mudou a sua vida completamente. Desde a morte de sua esposa, Charles vivia sozinho em sua pequena e aconchegante casa de campo. Ele foi capaz de cuidar de si mesmo durante toda a sua vida, não precisando de ninguém para fazer nada. Ainda assim, conforme a sua idade avançava, a dificuldade de morar sozinho também aumentava. No auge de seus 79 anos, ele ainda tentava manter a casa e o quintal limpos, mesmo que a sua energia e a sua saúde não conseguia mais acompanhar a sua vontade. Charles estava trocando a lenha da lareira quando seu telefone tocou pela casa. Do outro lado da linha estava a sua sobrinha, que mais uma vez abordou o mesmo velho assunto. Tio, nós nem deveríamos estar discutindo isso ainda. Você precisa ir para um lar de idosos urgentemente. Lá você vai ter profissionais de saúde e tudo preparado para cuidar de você da melhor maneira possível, disse respeitosamente a jovem. Charles ficou em silêncio, mas ela ainda insistiu, argumentando que o homem mais velho teria atividades lá para passar o tempo e outras pessoas ao seu redor, para que ele não ficasse mais sozinho. Charles ouviu todos os argumentos e finalmente decidiu que estava tudo bem. Ele poderia viver em uma casa de repouso. Afinal, ele conhecia sua sobrinha, Sofia, que, embora nunca o visitasse, estava sempre em contato para tentar mandá-lo morar em outro lugar. O homem mais velho concordou, mas primeiro ele queria saber o que a jovem pretendia fazer com a sua casa de campo e o pequeno pedaço de terra ao seu redor que continha um lindo jardim que a sua falecida esposa havia cultivado e mantido com amor pelos anos seguintes. Sofia ouviu atentamente e decidiu que seria melhor vender o lugar e que Charles pudesse ficar com todo o dinheiro. Bem, claro, não me importaria se você me desse uma pequena comissão, disse a jovem com uma voz brincalhona, mas ao mesmo tempo travessa. No entanto, parecia que Charles tinha tudo pronto desde que ele havia concordado em ir para a casa de campo. Contudo, seu desejo era apenas um, e muito simples. Ele queria doar a sua casa para uma vizinha chamada Emily. Emily era uma mãe solteira com 2 crianças inteligentes, mas devido às trágicas consequências da vida, ela morava em uma casa caindo aos pedaços que poderia ser interditada pela prefeitura a qualquer momento. E mesmo com o aluguel barato, ela estava prestes a ser despejada por atrasos nos pagamentos. Emily havia se mostrado uma pessoa pura e mulher de bom coração desde o dia em que conheceu Charles. Então, ajudá-la seria uma obrigação moral que o homem acreditava que ele tinha. Uma boa mulher não poderia viver naquelas condições, especialmente quando acompanhada de 2 filhos pequenos e não tendo com quem contar. No entanto, Sofia não parecia ter gostado da ideia e quase instantaneamente mostrou a sua insatisfação com o tio. Ela disse que não confiava em Emily, pois a mulher poderia ser uma interesseira. Mas para tranquilizar o seu tio e levá-lo a aceitar a ideia de morar na casa de repouso, Sofia disse que veria o que pudesse fazer para atender ao pedido do homem mais velho. Mas a mãe solteira e a sobrinha do homem não sabiam que Charles deixaria algo na cabana longe, mais valioso que a sua própria residência. Emily era jovem, apenas 27 anos, mas o abandono pelo marido e a morte da mãe, sua única família, a levaram a uma profunda depressão que atrapalhava sua vida profissional e até o bem-estar de seus 2 filhos. Emily e Charles se conheciam há quase 2 anos, e tudo começou quando o homem mais velho foi voltando do supermercado e a sua sacola de compras estava muito pesada. O filho mais velho de Emily correu para ajudar o homem mais velho e pegou as cargas para ele. Então, Emily e as crianças ajudaram Charles a carregar tudo para sua casa. A jovem mãe não fazia ideia de que esse pequeno ato de bondade era o início de uma grande mudança em sua vida. Desde então, Emily tem ajudado Charles com pequenas coisas e até cozinhando para ele, já que o homem mais velho nunca foi muito habilidoso na cozinha
e estava comendo mal e de forma improvisada, desde a morte da sua esposa. Apesar de muita insistência do homem, Emily nunca aceitou dinheiro como pagamento. Pelo contrário, suas interações com Charles lembravam seu falecido pai, e ela tinha grande prazer em ajudá-lo. Além disso, ela notou que Charles vivia totalmente sozinho e sem luxos, e ela já estava satisfeita com as pequenas refeições, pois com o que restava de sua comida, ela levava os ingredientes para ela e para seus filhos comerem. Os anos passaram e os dois solitários tornaram-se amigos de uma forma improvável. De vez em quando, o homem mais velho convidava a mulher e seus filhos para almoçar em sua casa. Eles se respeitavam, e Emily ouvia atentamente todos os seus conselhos, levando-os como se o velho tivesse se tornado um tipo de mentor para ela. Charles até percebeu que seus sintomas de depressão pela morte de sua esposa haviam diminuído. Quando Charles disse a Emily que estava se mudando para uma casa de repouso, ela não conseguiu conter as lágrimas. Ele explicou que fazia 3 anos desde que a sua sobrinha ligava semanalmente para ele se mudar da casa de campo, e ele não tinha mais energia para enfrentá-la e discutir. No que dizia respeito a Charles, ele ficaria feliz morando em sua casa até o último suspiro. Afinal, o homem mais velho e sua esposa tinham construído aquela casa com as próprias mãos. Mas nesta vida, não podemos ter tudo o que queremos. Podemos? Disse o homem, resignado com seu destino trágico. Emily o abraçou e respondeu que ele sempre podia contar com ela se precisasse de ajuda. Ele agradeceu por tudo que ela havia feito. Obrigado por me fazer sentir útil novamente, Emily. Em menos de um mês, Charles foi encaminhado para a casa de repouso. A sua sobrinha, Sofia, assumiu a liderança, escolheu o lugar e organizou a papelada rapidamente, não se importando com as preferências e opiniões do homem mais velho, já que ela nem o consultou sobre isso. Emily não teve chance de ver Charles se mudar. Ela só teve um palpite de que o homem mais velho havia ido embora, já que ela nunca mais o viu por perto, como no mercado que ela sempre frequentava ou nos arredores de sua casa de campo. Os filhos dela sentiam falta de brincar com o homem mais velho, já que eles estavam muito próximos dele nos últimos anos. Então, Emily ia de vez em quando à casa de campo do velho para, quem sabe, conhecer ele lá e pelo menos ter uma despedida adequada. Porém, em uma de suas visitas, não foi Charles que a jovem mãe encontrou. Dentro da casa estava Sofia, sua sobrinha. Ela parecia estar empacotando itens empoeirados em caixas velhas e gastas. Emily se aproximou dela para oferecer ajuda ou até mesmo se apresentar, imaginando que Charles havia contado a sua sobrinha sobre ela. No entanto, ao se apresentar e perguntar sobre o paradeiro de Charles, Emily ficou com medo pelas palavras que a jovem sobrinha lhe lançou. Sai daqui, sua imunda. Eu sei bem quem é você, e eu nem quero que você chegue perto do meu quintal. Ao contrário do meu tio, eu não vou te dar dinheiro para você sustentar os seus filhos ou os seus vícios. Emily não esperava tamanha grosseria da sobrinha de um homem tão educado quanto Charles, e ficou em silêncio por um segundo, não sabendo o que dizer ou até mesmo como agir. Ao tentar argumentar com a sobrinha, Emily foi ignorada e praticamente expulsou-a da propriedade, enquanto Sofia ameaçava ligar para a polícia se ela não saísse imediatamente. Assim, sabendo que existem apenas 3 asilos na cidade, 2 sendo mais perto de seu bairro e o último uma região remota, Emily deixou os filhos na creche da comunidade e foi cedo no dia seguinte para tentar encontrar Charles. Depois de visitar as 2 primeiras casas, as suas esperanças eram negativas, e seu humor nunca esteve tão baixo desde que Charles poderia estar em qualquer lugar da cidade e do país. Afinal, o que garantiria que Sofia não tivesse colocado seu tio no lugar mais distante possível? Emily desconfiava da sobrinha, então estava preparada para qualquer coisa. Depois de perder um ônibus e caminhar por horas para chegar à casa de repouso mais distante da cidade, Emily chegou à recepção quase desmaiando de exaustão. Então, ela perguntou se o residente Charles poderia receber uma visita. Ela disse isso para não parecer desinformado e ser expulsa do local, assim como aconteceu antes na casa de campo do homem. Para sua surpresa, a atendente disse que o homem estava lá e poderia receber visitas, mas apenas da família dele. Em seguida, Emily respondeu:
Tudo bem, eu sou sobrinha dele, disse a jovem mãe com o objetivo de finalmente ver seu amigo. A enfermeira apenas olhou para ela e disse: Assim, eu estava achando estranho só ter ouvido sua voz por telefone todas essas semanas. E agora você finalmente veio visitar o seu tio. Acho que ele precisa de companhia. Isso deixou claro para Emily que Sofia nunca procurou seu tio novamente após a sua admissão. Sabendo que o horário de visitas estava prestes a terminar, Emily correu pelos corredores para aproveitar o tempo com Charles. E ela ainda teria deixado. Além disso, ela teria que pegar os seus filhos da creche em algumas horas. Tudo estava indo bem e ela estava animada para ver o seu amigo. Mas ela estava incrédula com o que os seus olhos testemunharam. O seu velho amigo, deitado na cama com uma triste expressão, parecia doente e frágil como sempre. Ao ver Emily, o homem mais velho ainda conseguiu acenar com a cabeça e sorrir com os olhos, pedindo à enfermeira para que o sente, para que ele pudesse falar com a mulher. Emily sentou-se na cadeira ao lado da cama de Charles, e ele começou a perguntar como ela estava e sobre seus filhos. Emily odiava dar más notícias, ainda mais para um homem naquele estado, mas ela lhe disse a verdade que nem ela gostaria de acreditar. Ela também disse que seu filho mais novo estava doente há algumas semanas, mas os médicos ainda não haviam identificado o que estava errado com ele, o que a preocupava ainda mais. Charles parecia reunir forças enquanto ouvia a mulher, como se estivesse tomando uma decisão crucial na vida em silêncio. Quando finalmente conseguiu sussurrar no ouvido de Emily o que ele queria tanto dizer, a mulher mudou completamente. A sua expressão de preocupação dando lugar a um rosto surpreso. De jeito nenhum tal coisa é possível. Você só pode estar brincando, Charles. A jovem mãe disse, totalmente descrente do que tinha ouvido. Charles riu algumas vezes, parecendo finalmente feliz por tê-lo tirado. Então, apertou a sua mão e disse: Eu deixei para o meu filho, mas ele foi embora antes que eu pudesse dar a ele este presente. Então, agora é seu. Use-o para cuidar da sua família e que seu filho tenha saúde. A enfermeira então entrou no quarto e disse a ela que o horário de visitas havia terminado. Emily se levantou, olhou para a cama onde o velho estava e sorriu, balançando a cabeça. Não pense que você vai se livrar de mim tão facilmente, hein, Charles? Estarei de volta amanhã, apenas mais cedo, e conversamos melhor sobre tudo. Os planos pareciam perfeitos, e a saudade começou assim que ela saiu pela porta. Mas o que ela não esperava era que essas seriam suas últimas palavras para o seu querido amigo. No dia seguinte, Emily fez o mesmo passo do dia anterior. Ela levou os filhos para a creche e foi direto para a casa de repouso. Ela tinha escondido uma panela de macarrão, o prato favorito de Charles, em sua bolsa dessa vez. Ao chegar na casa de repouso, Emily ficou chocada ao receber a notícia de que Charles havia falecido no início da manhã. Olhando com surpresa para a mesma enfermeira do dia anterior, ela foi questionada se outro funcionário não havia contado à sobrinha ainda, pois havia telefonado para ela nas primeiras horas da manhã. Sem responder, Emily apenas saiu correndo com um olhar triste. Durante anos, ela e Charles foram os melhores amigos, e agora ele se foi para sempre. A mulher voltou para sua casa totalmente em pedaços e encontrou outro aviso de despejo pregado na porta. Depois de ficar sozinha para absorver a notícia, ela se dirigiu para a casa de campo. Enquanto ela caminhava para o local, ela superou os sentimentos. De acordo com o último desejo de Charles, a casa de campo seria dela, mas infelizmente, ela não teria mais o homem mais velho para compartilhar a sua alegria. Pegando uma cópia da chave debaixo do tapete, como sempre deixava, Emily entrou e se sentou no sofá. Ela tentou relaxar, mas não conseguia parar de pensar em Charles e como ele havia falecido sozinho, sem ninguém ao seu lado. Por mais que parecesse, o lugar agora parecia uma casa vazia, com várias lembranças do falecido amigo brincando com seus filhos ao longo dos anos. Para as crianças, Charles era como um avô que eles nunca tiveram. Por um segundo, ela se lembrou do que Charles tinha sussurrado para ela em sua última conversa e entrou no quarto do homem mais velho e empurrou a sua cama de lado, encontrando um pequeno alçapão no chão. Então, pensando que era apenas mais uma pegadinha do homem mais velho, ela se agachou e abriu lentamente.
Mas Emily não poderia acreditar em seus olhos. Dentro da caixa havia 3 barras de ouro que eram brilhantes, que pareciam até falsas por um segundo. Emily nunca tinha visto isso na vida, exceto em filmes de assalto a banco. Essas foram as economias da vida de Charles, que explicou por que ele vivia com tanta simplicidade. O objetivo de Charles era deixar para o seu filho, mas com a morte dele, o homem mais velho considerou aquele ouro inútil, exceto pelo excelente uso que Emily poderia dar a ele. Emily temia o nervosismo. Ela não sabia se deveria salvar aquelas barras de ouro novamente ou correr para casa com elas. Então, ela pensou por alguns segundos, pegou as barras de ouro e resolveu colocá-las numa caixa mais escondida. Dirigiu-se à porta como se tudo estivesse evidente em sua mente. Colocou seu plano em prática. Primeiro, no dia seguinte, Emily decidiu limpar a casa inteira e pendurou um quadro de Charles perto da porta, colocando uma vela em homenagem a seu querido amigo. Havia espaço suficiente para seus filhos se acomodarem dentro, mas o que parecia perfeito terminaria em apenas 2 dias. Isso porque Sofia, sobrinha de Charles, chegou até o chalé e ficou apavorada ao ver Emily e seus filhos morando ali. Indignada, a sobrinha perguntou o que ela achava que estava fazendo ali, e Emily não escondeu a verdade, e contou a ela sobre a sua visita a Charles em seu último dia de vida, e a promessa que ele fez com que a casa, e tudo dentro, agora fosse dela e de seus filhos. Sofia riu com desdém, acusando Emily de ser uma interesseira, e alguém que deve ter problemas mentais para pensar uma coisa dessas. Você realmente acha que meu tio deixaria sua casa para uma completa estranha e 2 pirralhos? Sofia imediatamente chamou a polícia e 20 minutos depois, um policial bateu na porta da casa de campo e ouviu os 2 lados da história. Senhora, para que isso seja válido, eu preciso ver o testamento que o comprove que a casa é realmente sua. Senão, peço-lhe que, por favor, deixe o local imediatamente, disse o oficial respeitosamente para Emily. A jovem mãe permaneceu em silêncio diante do policial. Seus filhos testemunharam tudo. Emily foi forçada a remover os itens de seus filhos e colocá-los para fora de casa. Então, ela fez isso com cuidado. Sofia afirmou que esse não era um fim, e ela ainda iria denunciar a jovem mãe por invasão de propriedade e fazer de tudo para colocá-la atrás das grades. Se a sobrinha de Charles soubesse o que aconteceria semanas depois, ela teria sido menos arrogante. Com a denúncia de Sofia, Emily foi obrigada a comparecer à delegacia para responder às acusações de invasão de domicílio. No entanto, por não ter antecedentes criminais e por ter 2 filhos que dependiam exclusivamente dela, Emily foi libertada, mas obrigada a procurar a Defensoria Pública para defendê-la. Com a ordem de restrição que ela recebeu, Emily não podia chegar perto da casa de campo. Então, ela nem viu a placa de vende-se presa no quintal da casa. Entre eles estava André, advogado de um renomado escritório de advocacia. Ele chamou Sofia e declarou seu interesse na compra do imóvel. O lugar era simples e não muito valorizado, então o homem disse que pagaria em dinheiro. Como as demais ofertas eram parceladas, Sofia aceitou imediatamente e providenciou para que o homem recebesse as chaves da propriedade em 2 semanas. A jovem explicou que não poderia entregar a casa antes de remover todos os lixos do velho deixado lá. No entanto, André informou a ela que não haveria problema, e ele estava em uma pressa em aceitar o lugar como estava. Sofia não poderia estar mais feliz no telefone e combinou encontrá-lo para entregar as chaves e receber o dinheiro no dia seguinte. Às 9 horas da manhã de uma quarta-feira, o advogado chegou em um carro de luxo com vidros escuros. Ele saiu, apresentou-se como responsável pelo contato com a sobrinha e disse estar feliz por fechar as negociações. André, então, abriu uma mala contendo dinheiro e deixou Sofia contar cada nota. Depois de verificar pacote por pacote, Sofia assinou os documentos apresentados por André e parabenizou o homem por comprar a casa. Mas o homem, de olhar penetrante e calma expressão, olhou para Sofia e disse: "Agradeço por tudo, mas acho que seria melhor se você parabenizar a verdadeira nova dona da casa. Eu sou apenas um advogado e só vim aqui para garantir que a venda seja devidamente legalizada." Em seguida, a porta do passageiro do carro de luxo abriu
e uma mulher vestindo roupas caras e impecáveis saiu dela. Sofia olhou atentamente, parecendo reconhecê-la de algum lugar, mas ela estava confusa e insegura sobre isso. Mas Sofia não teve dúvidas quando a mulher finalmente se sentou à mesa de negociações. Para seu choque mais terrível, aquela mulher era Emily. Esta é Emily, minha cliente e a mais nova proprietária desta bucólica casa de campo. Agora, se você não se importa, você poderia, por favor, entregar as chaves para ela? Sofia não conseguia se mover. Ela estava chocada. Ela sentiu-se humilhada ao mesmo tempo que coagida e completamente confusa. Com muita hesitação e raiva, Sofia entregou as chaves da casa, não acreditando no que estava acontecendo diante de seus olhos. Então, Emily finalmente disse o que queria falar há muito tempo. Você nunca se importou com o verdadeiro desejo do seu tio, apenas sobre o que ele poderia render para você. E por sua causa, ele faleceu sozinho naquela casa de repouso. Viver com essa culpa não será fácil. Lamento que você não se preocupou em saber que pessoa incrível ele era. Mas ao mesmo tempo, estou aliviada por ele não precisar viver ao seu lado. A propósito, estou feliz por ter conhecido meu advogado. Nós, em breve, abriremos um processo contra você, por coerção e maus tratos a idosos. Então, esteja preparada para ver esse dinheiro que você acabou de receber desaparecer. Nos vemos no tribunal. E foi assim que Emily se despediu de Sofia naquele dia, fechando a porta de sua casa enquanto olhava em seus olhos raivosos. Emily prometeu respeitar a casa que Charles e sua esposa dedicaram tanto tempo para construir, e disse ao advogado que ela criaria seus filhos com orgulho naquele lugar. A jovem mãe reacendeu a vela de baixo na foto de Charles, e naquela noite ela teve um sono tranquilo, um dos quais ela não tinha anos, sabendo que o desejo do amigo falecido finalmente se tornou realidade. E aí, o que você achou da decisão de Emily em relação à sobrinha de Charles? Deixe-me saber o que você acha aqui nos comentários e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para mais histórias fascinantes.